dia, Morandini. Bom dia àqueles que nos assistem pelo Grupo Tati. É sempre um prazer estar no seu programa. É o programa que eu tenho mais prazer em participar, porque na minha opinião, o melhor jornalista político de Ribeirão Preto. Sempre foi, faz mais de 80 anos que você é jornalista. se não for do Estado, né? Ele que inventou o rádio. Pois é. Não, quem inventou o rádio foi Padre Landel de Moura. Não foi Marconi, você sabia? Não. Landel de Moura, um padre brasileiro que tem a patente do rádio registrada nos Estados Unidos. Que beleza, então seja bem-vindo. Era de Campinas e fez a primeira transmissão do local onde está a Jovem Pan, na Avenida Paulista. Bem. Muito bom. Nós tivemos muito aí discussões sobre direita, esquerda, vou ver. Eu quero saber o seguinte, e agora, José? E agora? Nós temos o Marco Aurélio Martins e temos o Ricardo Silva. Quem vai ficar com a direita e quem vai ficar com a esquerda? Não é quem vai ficar, é quem é. O Marco é. Aurélio é um cidadão que se posicionou à direita, politicamente falando, desde sempre. Né? Ele vem daquele movimento do Somos Brasil, um movimento de, até então, a época de bolsonaristas, né? Se pudesse falar esse termo, um movimento que sempre defendeu as pautas da família, dos valores, aquela coisa toda, né? Sempre se posicionou contra o governo federal, contra o PT, contra esse grupo todo. Então, isso é um posicionamento à direita, politicamente. O outro lado fez uma salada e colocou tudo quanto era tipo de fruta, legumes, carne podre, cobra, pôs tudo no mesmo balaio. Aí não dá para saber se ali tem gente de direita, centrão, esquerda, quem que tá em qual balaio. Tem uma definição muito clara. O nosso candidato, o nosso partido é de direita, e eu preciso deixar bem claro que nós não somos, nem pretendemos, e eu nem acredito que exista extrema direita, que a imprensa insiste em falar que existe, né? Pra gente aqui, a nossa candidatura é uma candidatura muito bem posicionada à direita. O outro lado votou mais de 85% com o governo Lula, apoiou, recebeu emendas, PIX recorde de emendas aí de todo lado do governo do Lula, né? Então é parceiro do governo do Lula. Então quem é parceiro do Lula não é de direita. Convenhamos com isso, né? Nessa altura, você acha que Bolsonaro, e que, claro, que é um divisor de águas, vem apoiar o Marco Aurélio aqui em Ribeirão? Olha, eu não acredito. O Bolsonaro hoje, Bolsonaro, ele está se transformando numa figura que foi além daquele do presidente Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro é um apoiador de siglas, né? Ele apoiando hoje, lá em São Paulo, a candidatura do Nunes, ele mostra que ele está apoiando o MDB, o PSD, o Republicanos, que é o mesmo grupo do prefeito do candidato a prefeito aqui do outro lado. Então, o Bolsonaro hoje ele está fazendo mais uma figura de salve, me junta ao STF que eu te direi quem tu és. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Então, eu não sei. Eu não acredito que o Bolsonaro venha aqui em Ribeirão nem para um lado e nem para o outro. Por que a Transerp não se transforma em secretaria, que seria altamente econômico para o poder público, em não pagar os impostos, questões trabalhistas, etc., porque em sendo um órgão público, não paga impostos ao governo federal nem estadual. Ela não se transforma porque hoje ela está na mão de um grupo político que tem vários empregos na Transerp. E é isso que a gente precisa falar claramente. Então, enquanto tiver um grupo político tomando conta da Transerp, e esse grupo se fortaleceu bastante agora nessa eleição, a Transerp vai continuar do jeito que está, multando as pessoas, causando esse caos no trânsito e ainda pagando altos impostos para o governo federal. Bom, eu pergunto, mas os funcionários não se envolveram na política? E qual? O funcionário de onde? Lá da minha casa? Do MOB. Da RP MOB? É. Eu vi alguns funcionários pedindo voto claramente para um candidato aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, o que era para ser uma
uma coisa neutra, né? A política feita por mandatários e por postulantes se transformou num cabide de emprego eleitoral na época da eleição, foi isso. Agora eu pergunto a você, nós temos aí algumas questões. Por exemplo, o prefeito me disse aqui no programa que estava conquistando um empréstimo de 500 milhões da Andina. E eu fui verificar nas tratativas e nos itens, os orçamentos do município estão vinculados ao pagamento. Sim, mas parece, né, e assim, a gente não tem esse corpo técnico para analisar, que é uma falha que eu falo que a Câmara Municipal já deveria ter. Nós deveríamos ter um especialista contábil para estudar esse tipo de contratos, como nós deveríamos ter um corpo jurídico independente. Isso, né? Eu sempre falei isso. Nós não temos. Então, quando as coisas chegam para a gente, e é uma falha muito grande desse governo atual, do prefeito e da equipe dele, manda para a gente votar coisas incompletas que a gente não sabe, não tem a informação completa. A gente precisa, às vezes, de recorrer a um conhecimento técnico e não tem na Câmara Municipal. Agora eu vou jogar essa bucha para o meu colega aqui, futuro vereador, atual vice-prefeito, que talvez possa nos explicar melhor esses contratos. Eu pergunto a você, como é que um prefeito que foi eleito sem vereadores, dentro do seu contexto partidário, administra sem Câmara? Não, na verdade é o seguinte, existem funções que são prerrogativas do Executivo, né? Sim. E que não precisa do aval da Câmara Municipal. Tanto você vê que todas essas obras que o prefeito fez aí, ele fez sem aval da Câmara Municipal. Ele simplesmente tocou a obra, abriu os contratos aí, contratou, fez licitação. Isso é prerrogativa do Executivo, né? Então o Executivo pode fazer esse tipo de coisa. Agora, tem coisas que tem que passar pela Câmara Municipal. Por exemplo, nós agora que estamos querendo fazer um trabalho focado no funcionário público municipal, de melhoria das qualidades dos cargos, né, remuneração adequada, essa coisa toda, como a gente defende lá da Guarda Civil, que eles tenham a defesa jurídica gratuita por conta da prefeitura, isso tem que ser votado na Câmara Municipal. Agora, se os vereadores vão contra isso, na verdade eles estão indo contra a população, não contra o prefeito. Então, existe uma coisa que chama bom senso. É lógico que ontem, por exemplo, teve uma vereadora que pediu urgência no projeto lá da transferência do centro administrativo, né? Nós, vereadores dessa atual legislatura, já tínhamos votado, autorizando a transferência. O negócio já estava tudo desde 2003. Pronto. 2003. 2023. Vem andando. O prefeito já deu a ordem de serviço para construir o negócio. Aí vem um voto de urgência para votar como é que chama? Plebiscito, né? Aí, para que vai ser? Quando que o TRE vai conseguir fazer um plebiscito? Nesse ano consegue fazer? Não. Aí vai fazer no ano que vem, quando já tiver o Inês é morta. Com as colunas da obra em pé, aí vai abandonar a obra. Então nós temos que ter um pouco de responsabilidade. Aí eu sou um dos poucos que vota contra esse tipo de situação. Mas eu sempre na Câmara Municipal me posicionei. Teve muitas vezes que eu fui o único voto contra ou o único voto a favor, né? Essas coisas acontecem. Então, o vereador que tem liberdade para votar, vota de acordo com a consciência. O que não tem liberdade, vota de acordo com o grupo. E o grupo, normalmente, tem interesses próprios, que não são aqueles republicanos, que não são aqueles que beneficiam toda a comunidade. O André, agora... Vida Nova, vocês vão eleger um novo presidente da Câmara logo no primeiro dia do ano? Não, a posse é no primeiro dia. Daí nós temos, parece que uma semana para fazer poder a eleição. Porque até a posse, você precisa ver quem vai tomar posse. Sim. Porque pode ter impugnação de campanha, a pessoa pode morrer, tem um monte de coisa que pode acontecer. E aí entra suplente e tal. E são as pessoas que estiverem lá no primeiro dia que vão fazer a eleição da mesa, né? Com os novos vereadores, claro. Com os novos vereadores, com os não, mas normalmente é no primeiro dia, né? Não é mais. Não é mais? Mudou o regimento? Mudou. Agora eu preciso aproveitar aqui, eu pedi um direito de resposta aqui do meu amigo aqui, que é o seguinte.
Quando a gente fala assim, os caciques políticos, isso é uma coisa que não existe no Partido Novo. E eu preciso deixar claro. E quando ele falou que ele poderia ser o nosso prefeito, poderia, sabe por quê? Porque é processo seletivo no Partido Novo para escolher o candidato. Então, aqueles que estão filiados, estão regulares com a contribuição e querem disputar a eleição, entram no processo seletivo, disputam entre si e aquele que vencer internamente é o nosso candidato. Poderia. Então, isso é uma coisa assim que se todos os partidos políticos fizessem isso, ou seja, apenas um processo seletivo para tirar a capivara das pessoas que não são fichas limpa, como é o caso de todos os candidatos do Novo, você já não teria um monte de impugnação de campanha durante a campanha, né? Então a gente é um partido limpo, decente, sem caciques, com valores, né? Com princípios e com regra. Cumpriu, tá dentro, vamos para frente. Rapidamente, Rodine, eu vi você pegando as bandeiras, depois recolhendo e tal, vamos dizer, os panfletos e bandeiras que você deixou, e você dizia, para essa eleição tá pronta, a próxima você vai sair deputado? A próxima nós teremos eleição para presidente, para governador, 2 vagas para Senado, que talvez será a eleição mais importante do Brasil desde sempre, porque é o Senado o responsável por arrochar o STF, e nós tínhamos um bando de banana até agora, lá, sem querer parafrasear o cara lá de São Paulo. O bananinho. Marçal. Mas nós temos um Senado inoperante. Às vezes você pergunta para as pessoas quem são os senadores do estado de São Paulo. As pessoas não sabem. Não sabem dizer, né? Então aí teremos, só para concluir, aí nós temos eleição de deputado federal, deputado estadual, e nós vamos trabalhar para que o Partido Novo alcance o maior número de cadeiras.